Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje nós falaremos sobre bracketing ou bracketing, como a gente costuma pronunciar por aqui. O que é, para que serve, como fazer, qual o intervalo ideal de exposições, entre outros pontos. Lembrando que você pode ser membro deste canal. Se você for membro deste canal através do Seja Membro aqui do YouTube ou da comunidade de apoiadores lá no Apoia-se, os links estão na descrição desse vídeo, você também terá a oportunidade de participar de algumas aulas exclusivas que eu só divulgo entre alunos e apoiadores. Esse mês já rolou uma aula muito legal sobre simulação em falsa cor de fotografia em infravermelho, como simular através do Photoshop a fotografia captada em infravermelho. E a gente vai ter ainda em julho um aulão de tratamento no Photoshop para fotografia de rua. Essas aulas, que eu divulgo só entre alunos e apoiadores, elas têm um custo muito baixo de R$50, que é muito menos, aí é 10% do que eu cobraria de repente num workshop, num curso, numa palestra de mesmo assunto. E a gente só consegue esse valor porque já está ali numa comunidade de alunos e apoiadores. Então, se você é membro aqui no YouTube, se você está no Apoia-se, se você compra os meus cursos, entra lá no meu site, compra um dos meus cursos online, em todas estas formas você pode participar dos grupos de alunos e apoiadores, no WhatsApp, no Telegram e no Facebook. E eu só divulgo essas aulas especiais que acontecem online, via Zoom, nos grupos de alunos e apoiadores. Então, se você quer participar de aulas muito especiais num custo super baixo, uma das formas é se tornando apoiador deste canal ou comprando os meus cursos e assim por diante. Mas vamos lá, falando em aula, hoje trazer aqui uma aula de bracketing para vocês. O que é isso? É uma técnica muito antiga da fotografia, com múltiplos usos, e é muito útil, tem muitos usos, e muita gente hoje, em tempos digitais, até esqueceu um pouco. Em tempos de filme, todo mundo dominava essa técnica porque era muito necessária em muitas situações. E em tempos digitais a gente esqueceu um pouco porque a gente remenda um monte de coisa no tratamento das imagens. Mas o bracketing segue muito útil, muito importante e hoje nós vamos conversar sobre ele. Primeiro de tudo, o que é e para que serve? Esse vídeo aqui vai estar em duas playlists. A playlist 5 dicas, porque eu vou dividir o assunto em 5 partes. E a playlist para lá do básico, porque eu vou aprofundar essas partes todas. Assim, tanto na playlist 5 dicas quanto na para lá do básico, você vai encontrar este vídeo aqui. E se você não conhece essas playlists, dá uma olhada nas playlists aqui do canal, porque nas 5 dicas são sempre 5 dicas, às vezes 10, múltiplos de 5, de dicas de variados assuntos, e na Pra Lá do Básico a gente aprofunda um monte de coisa sobre alguns conteúdos, e este vídeo vai estar nas duas playlists, mas vamos lá para não ficar com 2 horas o vídeo, ele já vai ter uma meia hora e vamos embora. Para que serve e o que é? Então, primeiro, o que é? Bracketing, se a gente traduz do inglês direto para o português, significa colocar entre parênteses, separar um grupo, formar um pequeno conjunto entre duas aparas, 2 parênteses de texto e assim por diante. Então, o que é o bracketing? Fazer um conjunto de fotos. Importante dizer que neste vídeo aqui a gente está falando do bracketing de exposições. Existe também de foco, de balanço de branco, de picture style ou film simulation. Tem um monte de formas. Toda vez que você faz um conjunto de imagens para determinado objetivo, um conjunto em que todas as imagens tenham a mesma composição, mesma estética, mas variando alguma coisa dentro dela, no caso a exposição, ou o foco, ou o estilo de imagem e assim por diante, ou o balanço de branco. Quando você faz um conjunto de imagens que tem mesma estética, mesmo enquadramento, mas variando alguma informação, você tem a formação, digamos, do bracketing. E o que é o bracketing de exposição? É quando você faz variadas fotos de um mesmo enquadramento, de uma mesma posição, variando a exposição dela,
desde uma imagem mais escura, passando por imagens intermediárias, até chegar em imagens mais claras. Aqui eu estou mostrando para vocês um bracketing feito de uma cena feita sem tripé, então existem pequenas diferenças de enquadramento entre as fotos, mas o ideal, se a gente pensar, é feito com tripé, mas se feito sem tripé, a gente pode alinhar digitalmente as imagens para que elas coincidam. Mas fazendo aqui sem tripé e fazendo uma variação de exposição. Por exemplo, a foto mais escura do conjunto em ISO 200 e f11 de diafragma com 1/2500 de segundo. Aí a gente abre um ponto, um EV, 1/1250 de segundo, abre mais um 1/640 de segundo, e vai indo 1/320, 1/160, 1/80, e aqui mantém 1/80 e passa o ISO de 200 para 400. Eu vou falar com qual comando é ideal a gente fazer o bracketing numa das 5 partes deste vídeo. Então, o que é o bracketing? Fazer variadas fotos de um mesmo tema, de um mesmo enquadramento, variando, no caso aqui, a exposição. Então, bracketing de exposição significa fazer um conjunto de imagens, podem ser 2, 3, 5, 7, 10, 20, em que o que você variou entre elas é a exposição de um mais escuro até um mais claro, ou de um mais claro até um mais escuro. É isso que ele é. E para que serve? Objetivo 1 é: você não tem certeza plena de que obteve a exposição ideal em uma foto, ou que tem as condições de obter a exposição ideal em uma foto na hora em que está lá fazendo as fotos, e quer ter essa certeza quando chega em casa, no seu computador, com seu monitor de qualidade durante o tratamento das fotos, e aí você vai escolher aquela foto perfeita, que está ideal, com as cores ideais, densidade de imagem ideal. Você faz o bracketing, porque aí você fala, olha, não sei se a foto realmente ideal era com fotômetro zerado, ou com fotômetro um pouco positivo, ou com fotômetro um pouco negativo, um pouco mais claro, um pouco mais escura, qual delas é a ideal? Então você faz o bracketing para escolher depois a imagem ideal. Esse era o uso mais frequente em tempos de filme, porque no tempo de filme você não tem o feedback instantâneo da câmera digital, você clicou e você não está vendo o que você fez ali. Então, na dúvida, em variadas situações, você recorria ao bracketing. Então, o mais conhecido uso do bracketing é: deixo para decidir a minha exposição, a foto escolhida depois, né, para o tratamento, para a pós-produção. Então, esse é o primeiro ponto. Mas tem outros, porque a gente pode usar o bracketing de exposições para pelo menos mais 2 coisas no mundo digital, e aí envolvendo a mescla dessas fotos, o empilhamento delas num software digital para obter outros resultados. Um deles é o HDR, então você tendo uma foto desde mais clara, porque aí a parte das sombras está mais iluminada, até mais escuro, porque aí as partes estouradas que estão debaixo de sol ficam mais escuras. Você tendo todas as tonalidades possíveis de uma imagem, você pode fazer o empilhamento dessas fotos para o HDR, e assim, na somatória de exposições delas, você tem uma foto que não tem nenhuma parte estourada, nenhuma parte muito escura. Isso é muito útil em fotografia de paisagens, fotografia de viagens, fotografia de arquitetura, algumas situações de fotografia de estúdio com objetos, produtos, gastronomia, coisas que não se movem. Ele não consegue muito fazer bracketing com pessoas, porque é difícil alguém segurar uma pose certinho, igualzinho, ao longo de 5, 6, 7 cliques. Mas em coisas imóveis é muito útil. E aí a primeira coisa que se abre é a possibilidade do HDR. A segunda coisa que se abre não é necessariamente o HDR, mas a redução de ruído de imagem nas áreas de sombra. Vou dar um exemplo. Nessa foto que a gente está aqui, se eu aproximar ela e for clarear as áreas de sombra, eu vou revelar um tanto de ruído de imagem nessa área de sombras. É pouco, foi feito com uma câmera aí que é excelente no desempenho de ISO, de ruído de imagem, que é a EOS RP, mas a gente vai ver nas sombras algum ruído de imagem. Então, se eu, ao invés de clarear as sombras desta imagem, pegar a parte de sombras
da imagem que já está mais clara, numa mescla dessas imagens, eu não preciso clarear esta área de sombras e não precisando clareá-la, não tenho o revelar de um ruído de imagem. Dessa forma, quando eu quero minimizar ruído de imagem, eu posso ter uma exposição mais perto de ideal e outras exposições mais claras, formando assim um bracketing, para que haja redução de ruído de imagem das áreas de sombra. Então, usos principais: decidir depois a exposição perfeita, mescla para HDR, mescla para redução de ruído de imagem. Esse conjunto seriam usos principais da técnica de bracketing. Vamos falar agora do intervalo ideal de exposição. Ou seja, já que eu vou fazer fotos mais claras ou mais escuras, quanto mais claras, quanto mais escuras, a maioria das nossas câmeras hoje trabalha em terços de valor de exposição, terços de ponto. Então você tem lá entre um determinado valor de diafragma e outro, entre um determinado valor de tempo de exposição e outro, entre um ISO e outro você tem terços. Então vamos lá, entre o ISO 100 e o ISO 200, você tem o 125 e o 160, são terços de valor de exposição, terços de ponto. Entre o diafragma 8 e o 11, você tem 9 e 10. Então, você tem terços de ponto entre o diafragma 8 e o 11, assim como todos os outros valores, né? Só pegando alguns exemplos aqui. Entre 1 sobre 500 de segundo e 1 sobre 1000 de segundo, você vai ter lá os 600 e pouco e os 700 e pouco como intermediários entre o 500 e o 1000, e assim por diante. Então, em todos os nossos comandos, nós temos geralmente terços de valor de exposição disponíveis para que nós façamos regulagens pouco mais claras, pouco mais escuras. Eu acho que 1/3 é muito pouco intervalo de iluminação para que a gente faça bracketings em terços. Então você fala assim, nossa, eu fiz essa foto e aí eu abro 1/3 mais claro, abro 2/3 mais claro, abro 3/3 que dá 1 ponto de exposição. Então eu vou abrindo de terço em terço para fazer imagens mais claras e vou fechando de terço em terço para fazer imagens mais escuras e assim fazer o meu bracketing. Para que você atinja um intervalo maior de luminosidades e possibilidades, você vai ter que fazer muitas fotos clicando em terços. E o risco de clicar muitas fotos e elas não terem alinhamentos perfeitos, as coisas se moverem, uma nuvem que está na sua paisagem já se deslocou um tanto no espaço, e aí na hora que você mesclar as fotos pode ter um borrão ali que você não queria. Então, clicar muitas fotos para fazer bracketing é arriscado, é perigoso de não dar certo, e você acaba levando uma quantidade de dados, um volume de dados muito grande que vai sobrecarregar seu computador e vai levar muito tempo para processar. Então, fazer terços de ponto eu acho um exagero e sem utilidade prática. Por outro lado, um intervalo grande, tipo 2 pontos de luz, 2 EVs, 2 valores de exposição. Você tem dúvida sobre ponto de luz, valor de exposição, o que é um EV, o que são essas coisas? Dá uma chegada no meu curso online de fotometria, porque lá tem uma aula inteira só explicando o valor de exposição e todas as outras coisas sobre fotometria. Então, se você tem dúvida nesse ponto, aquele curso resolve absolutamente tudo. Mas, voltando aqui, 2 valores de exposição, 2 pontos, que são aí 4 vezes mais luz ou 4 vezes menos luz, é um intervalo grande demais, onde a gente perde provavelmente nuances na hora de fazer as emendas. Então, quando eu penso em HDR, penso em empilhamento para redução de ruído, nessas coisas, se 1/3 de ponto é pouco, se 2 pontos é muito, o intervalo bacana para você pensar um bracketing é provavelmente algo que está ali entre 2/3 de valor de exposição, 2/3 de ponto, até talvez 1 ponto e 1/3 de ponto. Mais do que isso é muito, menos que isso é pouco. Pouco intervalo ou muito intervalo. E aí quando você faz pouco intervalo, você acaba clicando muitas fotos. Quando você faz muito intervalo, você acaba clicando poucas fotos, menos do que ideal. Então, eu faço bracketing desde tempos de filme com 1 ponto de exposição e até hoje em tempos digitais segue sendo uma medida perfeita. E aí então você vai fazer 1 ponto de exposição. Então você está lá de repente com o seu fotômetro zerado, centralizado. Você tem aquela foto centrada,
Você tem uma foto em +1, uma foto em +2, uma foto em +3, uma foto em -1, uma -2, uma -3. Você tem 7 cliques, aqui é o caso de 7 cliques. E você tem toda a variação possível de luminosidades dentro desses 7 cliques. Eu não conheço, na minha vida, não trombei com nenhuma situação fotográfica onde eu precisei de mais do que 7 fotos num bracketing. E também nenhuma vez eu precisei de menos do que 3 ou 4. Se eu parar para pensar toda vez, e eu vou falar daqui a pouco, quando a gente sabe que precisa do bracketing, toda vez que a gente define que precisa, a gente vai falar na maioria das vezes em 5 fotos. Mas pode acontecer de 7, pode acontecer de 3 ou 4, mais raro, mas menos que isso ou mais do que 7 não vai acontecer em termos práticos. Então, quanto de intervalo de exposição? Eu defendo que 1 ponto. Quantas fotos? Eu já estava falando um pouco disso. Esse aqui é um bracketing de 7 fotos que eu mostrei para vocês. Então, o que acontece com esse bracketing de 7 fotos? Se eu olhar para esta foto, que é a mais escura de todas, até as partes que eram claras na foto já estão muito escuras. Então, é bem provável que seja inútil este clique aqui, que é o clique em -3 na fotometria. Para esta situação de luz, desse cenário, desse dia que eu fotografei, esse -3 era inútil. E se eu olhar a foto do +3 lá na outra ponta das exposições, até a área de sombras já não parece sombra, ela já está mais iluminada do que o que era diante dos olhos, do que a realidade e tudo mais. E toda a área clara está completamente estourada. Já aparece também um clique inútil. Os cliques úteis desta sequência me parecem que vão do -2, onde eu tenho densidade até nos brancos das nuvens. Vou abrindo aqui o -1, o 0, o +1, onde eu já tenho um pouco mais de luz nas sombras, e o +2, onde eu termino de clarear essa sombra sem que ela passe a aparecer sol, né? Porque sombra é sombra, a sombra tem que ser mais escura que a parte iluminada. Então, nesse conjunto, eu tenho tudo o que eu preciso antes de um estouro completo da alta luz, de um desaparecimento total da baixa luz. Por isso, na maioria das cenas, 5 cliques resolvem, fazendo com intervalo de 1 EV, 5 cliques, para quase todas as situações imagináveis. Se você não quer complicar a sua cabeça, 5 cliques, 1 EV de diferença entre elas. Então, -2, -1, 0, +1, +2, pronto. Você tem tudo o que você precisa em fotografia de arquitetura, em fotografia de paisagem e tudo mais. Raramente a gente precisa mais do que isso, tá? Muito raro. Só se você está num ambiente muito escuro e é lá fora da janela desse ambiente tá muito sol, então se tem uma diferença gritante entre áreas, talvez possa precisar daquele clique mais escuro que está em -3 e assim por diante. Mas é raro de acontecer. Então, quantas fotos? Eu defendo que 5 é ideal, máximo é 7. Numa situação muito contrastada, muito exagerada, 7. Numa situação mais normal, 5 cliques. Menos que isso talvez seja pouco ou talvez seja inútil. Como saber se a gente precisa, quarto ponto já nesse vídeo, como saber se a gente precisa de bracketing? Zerando o seu fotômetro. Zerou ali, está no meio daquela régua fotométrica, que é o caso desta foto aqui. Então, em ISO 200, f11, 1/320 de segundo, eu tinha um fotômetro zerado aqui, não estava mais um, menos um, não estava mais ou menos nada. Eu vou olhar para o histograma na minha câmera, eu estou mostrando aqui o histograma do Photoshop, mesma coisa aqui, aliás podia ser Photoshop, Lightroom, o software da preferência de cada um, só estou aqui com a tela do Adobe Camera Raw, que é parte do Photoshop, porque é o meu costume. E você vai olhar o histograma e se a cena é contrastada o suficiente para necessitar o bracketing, você vai ver que, mesmo com a fotometria centralizada, o histograma vaza para as extremidades do gráfico, que é o caso aqui. Se eu até clico nas pontas aqui, o Photoshop me sinaliza a área clara, a área estourada, né? E a área de sombra aqui com manchas azuis. Então, o histograma de uma foto que precisa de bracketing geralmente é um histograma que vaza para as beiradas. E se a gente pegar aqui na exposição, aí no caso você fazendo isso na câmera, se você vai lá para de repente -1,
Nesse caso aqui, ó, -1, não há mais problema de alta luz nessa imagem. Então, -1, um clique de -1 salvaria toda a informação de alta luz. Vamos para o outro lado, +1. Um clique de +1 ainda tem muita área de sombra aqui no histograma. Um clique de +2 já praticamente não tem nenhum problema na área de sombra. Então veja só, olhando o histograma, manobrando ele na exposição, eu percebi que eu estou lá com o meu fotômetro zerado. 0 é um dos cliques. Fui até -1 e o histograma das altas luzes entrou para o lugar, meu segundo clique. Vou clareando agora. Foi até -1, o histograma da alta luz resolveu. Aí fui para o +1, a sombra melhorou. Fui para o +2, a sombra ficou boa. Esse bracketing teria 4 fotos. E está resolvido dentro desses 4 cliques. Então, como saber se a gente precisa do bracketing? Olhando o histograma, vendo se ele vaza para as beiradas do gráfico, e vazando para as beiradas do gráfico, quanto, né, disso a gente tem que mexer para definir a quantidade de cliques do bracketing. E para terminar essa história, para saber mais de histograma, eu tenho um vídeo muito legal aqui no canal, dá uma chegada nele, e esse vídeo, a aula que eu mostro ali é parte do meu curso de fotometria que eu já falei hoje para vocês. E aí, com qual dos comandos fazer o bracketing? Vamos pensar assim, se eu faço na abertura, bracketing usando a abertura, eu levo como efeito colateral disso uma mudança de profundidade de campo entre os cliques, porque 5 cliques, vamos pensar nesses 5, né? Ignora as pontas desse bracketing aqui, 5 cliques. Digamos que eu tenho lá um diafragma 11, que é o que eu fiz aqui, 1 mais aberto que isso é 8, 2 mais aberto que isso é 5,6. Um mais fechado que isso é 16, outro mais fechado que isso é 22. Então eu vou ter 5.6, 8, 11, 16, 22. É muita diferença de profundidade de campo numa foto, desde o 16 até o 5.6 e vice-versa. Então eu tenho uma mudança estética acontecendo na foto muito grande, mudança de nitidez grande. Então eu não quero causar essas mudanças grandes numa foto. E se eu fizer por tempo de exposição? Aqui eu estava em f11 e nesse caso, do -2, ele está em 1 sobre 1250 de segundo. O +2 está em 1 sobre 80 de segundo. Nada nesse intervalo de tempo faz com que haja um borrão de movimento que eu não gostaria, faz com que a foto possa ficar tremida por um tempo de exposição muito longo. Então, nesse caso, 5 cliques aqui nesta situação, em f11 e ISO 200, eu conseguiria fazer toda a variação pelo tempo de exposição, mas não desejaria fazer isso pelo diafragma, e eu nunca desejo fazer pelo diafragma. Outra coisa, pelo ISO, se eu estou lá 200, eu só tenho o ISO 100 abaixo do 200. Nessa câmera aqui eu tenho também o ISO 50, então eu teria 50, 100, 200, 400, 800. Eu já começo a ter diferença de ruído de imagem, principalmente porque eu estou querendo a imagem mais clara, para eliminar ruído. E aí eu subo o ISO para obter imagem mais clara e eu adiciono ruído pelo ISO, não faz muito sentido. Então quando a gente faz bracketing no ISO, a gente está sobrecarregando a imagem com ruído. Quando a gente faz bracketing na abertura, a gente tende a criar uma modificação de profundidade de campo indesejada. Então o tempo de exposição geralmente é melhor escolha para fazer o bracketing, a não ser quando a gente está usando tripé, está tudo certinho e a gente pode variar tempo, beleza, mas e se não está usando tripé e é uma situação de luz que gera tempos de exposição muito longos com tremidos? E se é uma situação onde mesmo com tripé um tempo fica muito longo e gera borrão de movimento na paisagem? Nessas situações em que você não puder fazer tudo por tempo de exposição, eu recomendo você ir fazendo terços de todas as regulagens. Porque você abriu 1/3 de diafragma, 1/3 de tempo, 1/3 de ISO, 3/3 formam um valor de exposição, você fez o +1. Só que em cada comando você variou pouco, só 1/3. E aí depois, para o +2, mais 1/3, mais 1/3, mais 1/3, então você fez 2/3 positivo em cada um, você somou um total de +2 vezes. Só que você só mexeu 2/3 em cada um. Então as diferenças de profundidade de campo, ruído de imagem são menores. Mesma coisa para o menos. Então menos 1/3 em cada um, menos 2/3 em cada um. Indo de mais 2/3 a menos 2/3 em cada comando, abertura, tempo e ISO, você fez o total de intervalos de +2 a -2
para o bracketing nos seus 5 cliques. E aí você tem pouca variação de profundidade de campo, ruído de imagem, tempo de exposição ao longo do seu bracketing. Essa foto aqui não era uma foto que precisava de HDR. Eu consigo clarear um pouco essas sombras, diminuir um pouco essas altas luzes e ter este clique bem resolvido como HDR. Mas eu posso trabalhar a escolha dessa foto um pouco mais clara para ter um pouco menos de ruído de imagem nas sombras e aí recuperar as altas luzes. Então, escolher fazer o bracketing aqui para ter a escolha de exposição depois é uma ideia. E eu posso também escolher o intervalo aqui, de repente do +2 ao -2, para compor um bracketing e ter este resultado estético final. Inclusive no final do vídeo eu vou montar um bracketing aqui e vou colocar a foto no final do vídeo, para vocês verem como ficou. Vocês viram os cliques individuais aqui ao longo do vídeo e vocês vão ver o resultado do bracketing quando eu tiver terminado de falar. Tá bom, minha gente? Então, a gente viu para que serve e o que é o bracketing, quanto de intervalo de exposição usar, quantas fotos fazer, como saber se a gente precisa do bracketing e com quais comandos nós fazemos e como é ideal fazer. Então essas 5 dicas aprofundadas, então vai para a playlist para lá do básico e para a playlist 5 dicas com tudo que vocês precisam saber de bracketing de exposição. Se você está fazendo mais do que 7 fotos nos seus bracketings, você está clicando muito, talvez com um intervalo muito pequeno. Se você está fazendo menos do que 5 fotos, talvez você esteja fazendo bracketings muito estreitos sem toda a possibilidade que você precisa. Se você está usando terços de ponto ou mais do que um ponto de exposição, talvez você esteja exagerando para um lado e para o outro. Se você estiver fazendo pelo diafragma, talvez você esteja criando problemas de nitidez e profundidade de campo no resultado final. E assim por diante. Lembrando que você pode ser membro, apoiador aqui do canal, então apoia-se ou seja membro. Isso te dá direito a entrar nos grupos de alunos e apoiadores, e nos grupos eu divulgo aulas exclusivas com preço super competitivo. A próxima que vai rolar, depois do dia que eu estou gravando aqui, a próxima que vai rolar é sobre tratamento de Photoshop em fotografia de rua. De ponta a ponta, ou seja, desde o RAW até como esse arquivo estaria pronto para ir para impressão. Você também pode comprar meus cursos, que também dá direito ao acesso aos grupos e, além de tudo, você leva a informação dos cursos, né? Então tem curso de fotometria, curso de fotografia noturna, curso de preto e branco, um monte de curso. Composição e assim por diante. E você pode deixar os seus comentários com dúvidas, ideias, sugestões e tudo mais aqui nos comentários desse vídeo para a gente seguir essa conversa. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.